aqui a primeira vez, em nome de Jesus, amém? E aproveitando o que eu estou falando aqui agora, igual eu falei hoje de manhã, caso você não tenha se batizado, você é uma pessoa frequente a igreja, tem um tempinho, mas talvez não se batizou, você nos procure para se batizar, porque faz parte, assim como a ceia é algo importante para o cristão realizar. Um dos mandamentos de Jesus é o batismo. Tanto é que ele fala: aquele que crer e for batizado será salvo. Então, caso você não tenha se batizado, nos procure, que nós vamos marcar aqui na igreja um batismo. Você vai trazer a sua família, seus amigos, para lhe acompanharem nessa caminhada de fé, que é um ato muito bonito e importante, que é mostrando que você, a partir daquele momento, a sua vida externamente, agora naquele ato, é uma vida agora nova para Cristo. Apesar que o batismo significa que, eu me batizei, então eu fui salvo. Não. A pessoa às vezes está frequentando a igreja, aceitou Jesus, mas não deu tempo de se batizar, e aí a pessoa está salva. Agora, a pessoa que recusa a se batizar é um sinal externo que ele tem uma dificuldade de se entregar verdadeiramente, genuinamente para Jesus. Amém? É um sinal. Por que a pessoa não quer se batizar? Qual é o problema? Então, se você crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador, você deve se batizar. Amém? É um mandamento bíblico, é um mandamento que nós temos aqui com a palavra de Deus. Mais um recadinho aqui. Os cultos essa semana, então, voltam ao normal. Terça-feira, oração, 20 horas. Quinta-feira agora, dia 8, nós temos a nossa nova campanha, é Tempo de Boas Novas. Sábado agora a Rede de Jovens retorna às 19 horas e todo domingo nós teremos 2 cultos aqui, um pela manhã e um pela parte da noite, igual você está vendo aqui agora, sendo que somente o da noite será transmitido via YouTube. Amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia então comigo e abra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de número 22. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 22. Estou dando um tempinho para você encontrar na sua Bíblia. Estou vendo que muitas igrejas que têm 2 cultos, geralmente no mês de janeiro, eles ficam só com um, porque tem uma redução na frequência das pessoas e voltam geralmente no mês de fevereiro. Como a gente nunca fez, assim, é uma novidade, como a gente ia marcar para janeiro, então vamos continuar tendo 2 cultos no mês de janeiro, dependente da frequência, tá bom? Talvez ano que vem, quando chegar nas épocas das férias, a gente pode fazer essas igrejas aí, mas durante esse ano de 2026, no mês de janeiro, nós teremos 2 cultos aqui. Teve gente que tinha, acho que 3 ou 4 meses que não vinha na igreja e vieram na parte da manhã. Para eles foi uma bênção. Tá bom? Então, Marcos capítulo 2, versículo 22, eu vou ler em 2 versões. A versão mais comum é essa aqui. Diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e o vinho se derrama e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos. A versão da minha Bíblia física de papel, nessa passagem diz: e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, e se o fizer, vinho arrebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Amém? Então, tem uma outra passagem que é condizente com essa, que está no Evangelho de Mateus 9, 17, que é a mesma passagem, no qual o contexto ali está relacionado com uma indagação dos discípulos de João para Jesus, falando o seguinte: nós jejuamos, os fariseus jejuam, e os seus discípulos estão contigo, eu estou jejuando. E aí Jesus fala o seguinte: como é que eles podem jejuar, sendo que o noivo está com eles? Chegará tempo em que vocês jejuarão, porque o noivo será tirado. Mas enquanto isso não chega, não tem como.
jejuar. Ou seja, eu estou aqui. Só que ele vem e traz duas parábolas ou duas ilustrações, sendo uma a da roupa, do remendo. Não se coloca remendo novo em roupa velha. E aí, a segunda ilustração, que é essa que a gente acabou de ler. Nós entendemos o seguinte, que o que Jesus estava falando ali não era rebater o jejum, mas é falando para eles que eles estavam ainda com uma mente cauterizada em tradições, em religiosidade, em coisas que não iam fazer muita diferença naquilo que Jesus tinha agora na nova aliança, e algo que eles queriam apresentar para eles. Quem está me entendendo? Então esse é o contexto aqui, o texto. Então o tema da ministração de hoje, a mesma ministração que eu dei de manhã, estarei dando hoje à noite, é novos odres para um novo ano. O odre aqui, igual eu falei também de manhã, é interessante que às vezes nós lemos algumas palavras na Bíblia e não sabemos o que é. O que é um odre? Essa versão minha, a segunda versão aqui que eu li, ela fala que o odre é uma vasilha de couro, é uma vasilha feita ali de couro. Então que você compreenda isso, que é um recipiente para colocar algo dentro. Isso é um odre. E aqui nós vemos que o odre é colocado com vinho. Então, o texto aqui está nos falando de algo novo que Deus quer fazer conosco. Deus quer fazer algo novo, mas nós precisamos preparar vasilhas novas para receber o novo de Deus. Amém? Em 2 Reis, capítulo 4, versículos 6 e 7, tem uma passagem que diz o seguinte, sobre o profeta Eliseu, quando ele está ali com uma mulher que tinha perdido seu esposo, que era um dos filhos, que era um dos profetas, da escola de profetas, e ela estava passando necessidade, sendo que tanto ela como seus filhos seriam vendidos como escravos, caso não tivessem dinheiro para estar realizando o pagamento dos débitos que o seu esposo tinha deixado. E aí ela se encontra com o profeta Eliseu. E ali ele pega um azeite e começa a fazer um grande milagre. E no texto aqui de 2 Reis, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, Eliseu, que disse: vá, vende o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver daquilo que sobrar. Estava acontecendo um milagre. O azeite, a única coisa que tinha na casa daquela mulher, um pouco de azeite, eles estavam entornando ele em cima de vasilhas. Vamos dizer que na casa dela tinha ali 3, 4 vasilhas, e começou a entornar, e o azeite não parava de jorrar. Já era para ter acabado, poderia estar ali, sei lá, 100 ml, e de repente aqueles 100 ml continuavam a descer e não parava, e não diminuía a quantidade daquilo que estava na mão do profeta. E continuava, e aquela mulher ali derramando, e aí pediu para os vizinhos, pediu para os parentes, pediu para quem estava perto, e continuou enchendo, até que chegou o momento que a mãe falou: traz, está acabando, toma uma última vasilha aqui, e já estava começando a querer transbordar, cadê mais uma vasilha? E o filho dela fala: acabou, não tem mais vasilha. E a palavra disse: quando isso aconteceu, o azeite cessou, parou, não encheu mais vasilhas. E aí o profeta deu ordem para ela: vai, vende uma grande dinheiro que ela poderia vender, pagar a dívida e viver por resto da vida com o dinheiro, com aquilo que, o tanto de azeite que teve. E ela ficou livre. Só que nós aprendemos algo aqui com essa passagem a respeito, quando fala: acabou a vasilha. É o que? Que Deus poderia fazer mais, mas Ele não fez mais porque parou, cessou as vasilhas. Está me entendendo? Se o menino chegou para a mãe e falou assim: ó, mãe, tem mais 10, continuaria enchendo as 10. Mas como falou, não, acabou a vasilha, então parou de jorrar o azeite. E nós temos que aprender com isso também,
que Deus tem sempre mais para derramar sobre a nossa vida, Deus tem sempre mais para fazer em nossa vida, Deus quer nos encher. O apóstolo Paulo falou: não vos embriagueis com o vinho que há libertinagem ou há dissensão, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Ou seja, não fica procurando se encher de coisas vazias, de uma alegria vazia. Porque Paulo não falou apenas de beber vinho, ele falou de se embriagar com vinho. Ou seja, não fica procurando uma alegria falsa. Tem pessoas que querem beber ao ponto de cair, perder o sentido, não entender o que está acontecendo, trocar lé com pré. Paulo está falando o seguinte: procura essas coisas que são vazias, não, mas se encha do Espírito. O que está querendo dizer? Você é uma vasilha que Deus quer encher. Encher daquilo que é verdadeiro, encher daquilo que é real. O negócio que muitas vezes acontece com a gente é que nós estamos acomodados com aquilo que Deus já fez. Mas em nome de Jesus, você nessa noite vai abrir os seus olhos espirituais para receber mais e mais de Deus, algo novo para esse ano, em nome de Jesus. E tem dois textos aqui que nos dão muita esperança, que tenta nos abrir os nossos olhos para promessas grandes de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus fala o seguinte: está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha só que coisa bonita. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a mente nossa conseguiu imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus tem sempre mais para fazer em nossas vidas, em nossa história, em nossa igreja, em nossa família. Coisas que pedimos e outras que nem sabíamos que precisávamos, Ele pode fazer e temos que estar preparados para estarmos cheios dele. Glória a Deus. Amém. Veja, a palavra de Deus está aqui colocando para nós nesses dois textos que eu li agora, em Coríntios e Efésios, sobre nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a mente imaginou aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E aquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Esses dois textos, o que eles estão nos apontando? Para que tenhamos perspectiva. Amém? Nós temos que ter uma perspectiva. Nós temos que refletir sobre aquilo que é fundamental, uma mudança na nossa realidade. Nós precisamos de acreditar em ter uma expectativa, uma perspectiva melhor da nossa vida. No tempo de Paulo, quando ele escreveu isso aqui, não tinha nada de bom não. A igreja estava sendo perseguida, os discípulos estavam sendo perseguidos, tinha ali heresias tentando entrar, tinha brigas internas. Mas Paulo estava falando sobre perspectivas melhores. A igreja dividida, era romano, Império Romano perseguido, era judeu perseguido, era um lugar que de repente estava uma bênção, mas depois, do nada, no outro dia já queriam ser mortos. Teve momentos que Paulo estava sendo quase endousado. É um Deus que desceu entre nós. É Júpiter que está aqui no nosso meio. Pouco tempo depois eles já estão querendo matar Paulo. O mesmo povo que estava endeusando, ele já está querendo assassinar Paulo. Mas mesmo assim a gente vê o escritor de Efésios, o escritor de Coríntios tem uma perspectiva de algo bom, de algo novo para a vida, para o cristianismo, para a igreja. Isso aqui é tremendo. O maior inimigo da transição é a falta de perspectiva. O maior inimigo que nós podemos ter para não receber algo novo de Deus, de viver algo novo, viver as promessas de Deus, é não termos essa perspectiva na nossa mente.
A diferença entre vencedores e perdedores é uma atitude positiva. Aquela pessoa que já chega para uma guerra, aquela pessoa que já chega para um embate, aquela pessoa que já chega para um desafio, pensando o seguinte: não vai dar certo, eu vou perder, não. Às vezes é muito comum a gente pegar um jogo de futebol, está lá um grande time, um time que está lá, assim, tem 10 jogos invictos, e de repente ele vai jogar em casa contra o lanterninha, contra o penúltimo, que tem só jogador ruim, jogador ali que ganha mais, ganha 5 mil reais, e de repente aquele time que está lá embaixo na tabela, quando vai jogar com aquele primeiro time, ele chega pensando o seguinte: se a gente ganhar esse jogo, o nosso nome pode ficar na história. Se a gente ganhar esse jogo, um contrato pode se abrir. Se a gente ganhar esse jogo aqui, pessoas que não estão nos olhando podem nos olhar. E muitas vezes aquele time que ninguém está dando nada para ele, ele vai lá e ganha no primeiro local, no primeiro colocado. Já viu acontecer isso? Porque todo mundo fica, mas como? Logo para esse? Para esse que foi perder? Que é isso? Ninguém entende. Aí eles chamam de quê? Zebra. Mas não é zebra. É que eles chegaram ali com uma atitude mais positiva do que o outro que já chegou com o salto alto, que já chegou ali pensando: eu já ganhei, tudo bom, tudo nas mil maravilhas aqui. Só quando o time está ali, ó, com uma atitude positiva, ele não está neutro. Então a diferença do vencedor e do perdedor é a atitude positiva, independente dos dons, independente da situação, independente daquilo que está se desenhando, ele está pensando: Deus está comigo, um milagre pode acontecer, ainda que não seja hoje, mas eu sei que pode ser amanhã. Ele não desiste, ele não retrocede, ele continua andando, ele continua, porque ele tem uma perspectiva. E agora, para nós que somos cristãos e cremos na palavra de Deus, há promessas que têm que aumentar a nossa fé. Há promessas que nós temos que tomar posse e falar o seguinte: isso aqui é para mim, eu creio, independente do cenário negativo que pode estar se desenhando, dentro do meu ser, dentro de mim, da minha fé, não pode andar condizente com aquilo que eu vejo, porque senão não é fé. A minha fé vai além do que os meus olhos podem ver. A minha perspectiva não vem da notícia dos jornais, a minha perspectiva vem da palavra de Deus. Aqui que eu estou fundamentado, é isso aqui que me põe para cima, é isso aqui que tira a minha angústia, é isso aqui que tira a minha ansiedade e me faz voar, e me faz correr, e me faz crer, e que me faz vencer. Não foi o que eu falei semana passada? Semana passada não, no culto da virada, talvez você não veio, mas um dos textos que eu falei aqui, aquele texto lá de Romanos, do qual Paulo fala o seguinte: aquele que está em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. É isso que tem que nortear o nosso coração, é isso que tem que estar sendo ali um fundamento para a nossa fé, um fundamento de vida, para que nós não venhamos a retroceder, parar ou desanimar. Se temos promessas fortes, falando que em Cristo somos mais do que vencedores, que Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente, e que comissionou a sua igreja, e derramou sobre a sua igreja o seu poder, e falou que em seu nome falaremos novas línguas, em seu nome imporíamos mãos sobre os enfermos, e eles seriam curados, expulsaríamos demônios, e até se bebêssemos alguma coisa mortífera, não nos faria mal algum. Se sobre nós, ao poder sobrenatural de Deus, nós temos que crer que aquilo que é impossível hoje será um milagre do amanhã. Aquilo que é impossível hoje é um milagre do amanhã. Ah, mas está muito difícil, não vejo perspectiva. Creia na palavra de Deus, que ela vai abrir seus olhos espirituais, porque você não caminha pelo que vê, você vive
pela fé. E o Deus que você serve é um Deus do impossível. Então, o que a gente cantou aqui agora mesmo. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível. Aquilo que não é possível para os homens, ou até mesmo nem é possível para a ciência, é possível para Deus. Eu creio que aquele cego de nascença no capítulo 9 de João seria algo que a ciência não consegue explicar, mas Jesus Cristo fez um milagre. A ciência não conseguiria explicar a ressurreição de Lázaro, porque nós vivemos pela fé. Amém. E quantos milagres nós recebemos de Deus, coisas, notícias, que estávamos desenganados, só coisa ruim, e de repente vê um milagre que ninguém sabe explicar. Aquilo que ninguém sabe explicar, esse é o milagre. Ele desafia as leis da natureza, ele desafia as leis da física. É o Deus que nós servimos, ele mexe desse jeito. Ele é poderoso. Por isso, pode ter certeza que a sua luta hoje pode ser um testemunho de vitória amanhã. Amém? Glória a Deus. Nós temos que crer pela palavra que está em Mateus capítulo 9, versículo 29. Jesus falou que seja feito conforme vocês creem. A nossa fé, ela tem que guiar a nossa caminhada cristã. Não adianta a gente duvidar. Se a gente duvida, já não é fé. Mas quando nós cremos, assim acontecerá. A palavra de Deus nos fala: se você crer, dirá esse monte: levanta-te e lança-te ao mar, e assim acontecerá. A nossa fé, a qualidade da nossa fé, é o que vai mostrar como nós estaremos recebendo ou não algo novo de Deus. Amém? Voltando aqui para o texto então, do Evangelho de Marcos, capítulo 22, ele não estava fazendo aqui esse diálogo, questionando o jejum, igual eu falei. Ele também não responde apenas uma crítica, mas ele estava oferecendo uma perspectiva nova com relação à antiga lei e à nova aliança. Ele queria dizer o seguinte: ó, vocês são uma vasilha, vocês são um odre, mas vocês têm que estar com um coração novo, uma perspectiva nova, compreendendo que o Deus que fez grandes coisas lá atrás, Ele pode fazer grandes coisas hoje também, mas pode ser de uma maneira diferente. Amém? Pode ser diferente. Certa vez Deus falou o seguinte para Moisés: Moisés, fere a rocha. Estava precisando de água, e Deus falou para Moisés fazer o quê? Ferir a rocha, bate aí na rocha. Na segunda vez, quando eles passaram, viram aquela rocha, Deus não falou para Moisés ferir a rocha, mas fale a rocha. Espera um pouquinho. Deus primeiro mandou eu ferir, agora está mandando eu falar? Não é assim que Deus age? Ué, a água da vida, que daria vida para aquela nação, está aí da mesma forma, mas a maneira que Deus queria agir é diferente. Imagina se Moisés tivesse parado. E esse foi um grande problema, porque ao invés de Moisés falar o que ele fez, ele feriu, e por causa disso ele não entrou na terra prometida, porque ele estava ali, ó, o odre velho ainda tinha que ter renovado o odre novo no seu coração. Olha que eu não falei isso mudando, foi algo que agora, a palavra renda aqui agora, na noite, e para gravar. Quem não assistiu de manhã pode assistir aqui depois. Isso aqui, essa revelação foi forte. Nós temos que estar com o nosso coração novo, porque se nós não estamos com algo novo, nós não vamos ter coisas novas, nós não vamos alcançar aquilo que está prometido para nós. Está me entendendo? Então eu quero que você entenda que eu falo dois pontos, para depois a gente encerrar. Com base em tudo isso que eu falei aqui agora, a primeira coisa que eu quero que você fique atento é: esteja aberto para receber o novo de Deus na sua vida. O vinho novo representa a nova mensagem, a nova aliança que Jesus traz, que simboliza a graça, a renovação espiritual, os ensinamentos que revolucionam e desafiam a nossa perspectiva atual, a nossa religiosidade muitas das vezes.
Nós não podemos ter resistência aos movimentos do Espírito Santo. Os olhos novos representam o coração e as vidas dispostas a aceitar essa nova realidade que Jesus está nos oferecendo. Ah, mas Deus já agiu assim na minha vida, amém, ok, que seja uma coisa ali nostálgica, muito bonita, mas Deus pode fazer algo novo. Ah, eu converti na época, há 30, há 50 anos atrás, uma caixinha de marimbondo ali na rodoviária, amém, glória a Deus, mas naquela época não existia redes sociais, naquela época era uma outra geração, naquela época era uma outra cultura, naquela época era um outro povo. Hoje em dia Deus está salvando também, mas não quer dizer que vai continuar salvando da mesma maneira. A pregação do Evangelho é a mesma, mas Ele pode te usar de uma forma diferente para fazer a obra. Há 25 anos atrás eu era baterista, ali na igrejinha, era o meu sonho, era o meu chamado, fui usado por Deus ali. Mas imagina só, Deus está querendo me chamar para cantar, Deus está querendo agora me chamar para tocar, Deus está me chamando para pregar, mas eu falo, não, o meu chamado foi para tocar a bateria, o meu chamado foi só para ficar aqui, e eu vou resistir à vontade de Deus na minha vida? Aquilo que Deus quer fazer na minha vida, o que eu falei? Deus, eu gosto muito da bateria, mas isso aqui já ficou velho na minha vida. Eu quero algo novo. Eu quero mais, eu quero encher, então me enche. E de vez em quando precisa aqui, né, Bim? Eu venho com uma bateria, desenferruja, e a bateria gosta quando eu toco. Tem 5 vídeos depois, amém. Brincando, gente. Mas a gente não esquece, bateria é igual andar de bicicleta. Você aprende, depois não esquece mais não. Fica meio enferrujado, pode tomar uns tombinhos de hora, mas você não esquece não. Mas é algo que Deus fez na minha vida. Agora, Samuel, agora então você já tem a bateria, já tocou ali, já prega. Deus pode fazer algo mais? Eu creio que Deus pode. Eu creio que Deus tem muito mais. Olha só, ano passado, ano retrasado, nós não tínhamos 2 cultos. No finalzinho do ano passado a gente fez 2 cultos. Isso nem com o pastor Josmar tinha acontecido aqui, 2 cultos, um de manhã e um à noite. Ou seja, Deus vai nos dando revelação, Deus vai nos dando estratégia, vai colocando coisas em nosso coração. Conhecemos lá o pessoal da Convenção Batista, conhecemos lá o pessoal da Rede Espírita, e vamos nos aproximando, vamos ter algo novo, vamos buscando, os cânticos até vão mudando, a perspectiva, até o formato da igreja. Não, a igreja de antigamente tinha aqueles bancos de madeira que você colocava a Bíblia assim e tinha lugar até para colocar o pé. Quem já frequentou essas igrejas assim? Tinha os bancos, você colocava a Bíblia assim, aí chegava a deixar a mensagem lá, aí tinha um cantor cristão, você pegava, vamos cantar o hino tal. Imagina se a gente tivesse desse tempo. Mas tem um telão que a gente colocava. Não, a gente não ficava do jeitinho dos antigos. Imagina que tragédia. E uma vez que um pastor chegou e falou o seguinte: ó, eu sou da época em que o culto era uma coisa sagrada, era uma coisa santa. E aí eu escutando aquele pregador, ele falou: na minha época não tinha pastor, não tinha pessoas que subiam no culto de tênis. O problema dele estava com a pessoa usar tênis no culto. O que adianta a pessoa não estar usando tênis, mas está ali, ó, com uma amante? O que adiantou? Esses dias eu vi uma notícia aí que tinha não sei se ele é, como é que chama o negócio, lá no Pará, no Maranhão, assim, um pregador de uma grande igreja, de um grande campo, de um grande ministério, terninho e gravata, cheio de doutrina, mas o cara estava tendo caso com a própria nora. Vocês viram isso? Alguém viu? O cara estava tendo caso com a própria nora. E pasmem, parece que o filho sabia. Mas está lá no culto com a Bíblia, falando em línguas e ditando regra para todo mundo. O que adianta eu subir aqui com um terno, gravata, todo bonitinho, mas quando esse aqui eu estou dando cruz chupando manga? E aí?
Tem pessoas que têm que compreender que o que faz a diferença é o que está dentro da gente. Amém. O que está dentro da gente, a gente está limpo para receber mais e mais de Deus. O problema é que tem pessoas que estão presas numa igreja, mas com uma roupagem velha, de um tempo passado, mas em outras áreas da sua vida estão até atualizadas. Tem pessoas que às vezes, tem 5 anos que eu não oro, tem 5 anos que eu não leio a Bíblia, tem 5 anos que eu não faço isso, mas esse ano vai fazer, eu não acho que vai ficar do mesmo jeito. Acho que está bom assim. Ele atualiza outras coisas na vida dele, atualiza o celular, troca de carro, mas está faltando atualizar também a comunhão dele com Deus. Amém? Amém? Quem entendeu o que eu acabei de falar? Então, quero deixar uma frase aqui que eu acho bonita, que diz o seguinte: o pior endereço para se viver é em nosso passado. Não fique vivendo de passado. Amém? Pior endereço. Eu tenho saudade da época da igrejinha. Eu tenho saudade dos anos 80. Hoje em dia está tendo essa questão nostálgica, né? Tem gente que está querendo viver. Me estima nos anos 80. Gente, passou. Legal de ver a foto. Mas que bom que eu não estou mais nos anos 80. Que bom ter um celular para ligar para alguém que tem que ir lá no orelhão. Eu quero falar com alguém hoje em dia no WhatsApp rapidão. Há uns 15, 20 anos atrás, para você falar com alguém, tinha que entrar na internet de escala no MSN. Tem nessa época aqui. Quando a gente começou a namorar a Liz e eu, a gente começou a conversar muito pelo MSN. Estava que esperar meia-noite para conectar, desligava o negócio do telefone, conectava lá direto para pegar só um pulso, né? Todo mundo era pobre. Quem lembra disso, gente? Mas aquele barulhinho é o olho. E a gente começava a conversar. E está dando 6 horas da manhã, tem que desligar. Imagina viver nessa época. Não, é nostálgico, que legal. Mas foi. Mês passado a gente fez 20 anos de casamento. Se eu fosse uma pessoa nostálgica, eu falaria: não, quer saber de uma coisa? Vamos lá para o lugar que a gente ficou na época que a gente foi para o lua de mel. Meu Deus do céu, que coisa chinfrinha que é. Bota leitinho, leitoras novas, era o que eu tinha na época. Eu quero algo novo, muito bom para a memória, mas eu quero ir para uma pousada lá em Pirinópolis, coisa especial, 20 anos de casamento, afinal de contas. Pegar um lugar bonito, conhecer uma ali, fazer uma trilha, coisa nova. Amém? Por isso tem muito casamento que vai definhando porque não renova. A mulher às vezes quer que o marido leve ela para uma churrascaria, mas ele fala: meu negócio aqui é só arroz, feijão e uva, aqui nesse pratinho, tem que ser aqui. Que lindo. Aí começa a assistir dorama, vê aqueles japonesinhos: que olho romântico aqui, eu estou casado com um brutamonte. Não é japonesinho não, como é que é? Coreano. Estou casado com um brutamonte aqui. Aí o coreano vai lá, a mulher está saindo do carro e vai pegar um guarda-chuva para não olhar. Nossa, que coisa bonita. A mulher está dentro do carro assim, está o homem dela lá. Ela está esperando para abrir. Vai abrir para mim não? O que foi? Paulo, sua roupa quebrada? Quebrou o braço? Tem que renovar a mente, tem que renovar o coração. Nós temos que mudar as nossas atitudes para viver algo novo, algo bom que Deus tem para nós. Amém? Nós temos que mudar. Não é porque você era um turrão antes, tem que continuar sendo um turrão agora. Não é porque você fazia as coisas antes, de uma certa maneira, que tem que continuar fazendo. Deus tem coisa nova para a nossa vida. Nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que crescer, nós temos que nos moldar para algo melhor e não para pior. Nós temos que nos atualizar para melhor e não para pior. Amém? Toda atualização vem para melhorar e não para piorar. O segundo ponto aqui, aproveitando o tempo, mais 10 minutinhos. O segundo ponto é: esteja pronto para entregar o velho para Deus. Os odres velhos simbolizam as tradições, as leis, as práticas que não conseguem suportar a nova revelação de Jesus. A palavra de Deus então nos convida para refletir sobre as áreas da nossa vida que podem estar agarradas às tradições
a uma antiga maneira de ver as coisas. Tem pessoas que não conseguem, não podem, não vão viver algo novo vindo da parte de Deus, por estar presas no passado e algo velho. Nós temos que abrir para as coisas novas que Deus tem para nós. Amém? Pastor, ano de 2025, eu não li a Bíblia. E nesse ano de 2026 você lê? Ah, mas ano passado eu não li. Então esse ano você lê. Ano passado eu não orei direito. Então que nesse ano ora. Ah, ano passado, até que eu pensei em participar de um grupo de oração, ou de pedir para alguém fazer um grupo de oração em casa, para abençoar o meu lar. Então faça nesse ano. Tome uma iniciativa diferente do ano passado. Talvez tem certas coisas que não foram para frente no ano passado, porque faltou você ser cheio de Deus. Então que neste ano de 2026, que você venha ser cheio de Deus. E aquilo que Deus estiver te enchendo, falando para você fazer, abra o seu coração e coloque em prática. Amém? Não deixe passar. Não deixe para trás. Deus pode estar querendo fazer grandes coisas na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu casamento, mas está faltando nós nos desapegarmos daquilo velho, daquilo que a gente aconteceu na nossa vida, seja no ano de 2025, 2024, ou os outros anos, e falar: não, este ano de 2026 vai ser diferente. Às vezes nós queremos ter um emprego melhor, temos portas abertas, temos um casamento melhor, uma vida espiritual melhor, mas se estivermos realizando as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas, não tem como ter um resultado diferente. Tem pessoas que querem resultados diferentes, mas fazendo as mesmas coisas. Não é assim. Você não vai conseguir emagrecer comendo todos os dias a quantidade que você está comendo hoje em dia. Você quer emagrecer? Tem que diminuir a quantidade. Você quer emagrecer? Você tem que praticar exercício. Não vou emagrecer, mas eu não quero mudar meus hábitos. Nós temos que mudar. Quer ter um casamento feliz? Está infeliz? Tem que mudar os hábitos. Quer trabalhar? Quer ter um emprego melhor? Quer ter ali uma renda melhor? O que você fez ano passado que você pode fazer melhor esse ano? Então faça. Quer ter uma vida espiritual mais profunda com Deus? O que faltou ano passado? Faça neste ano. Se desapegue daquilo que você fez ano passado e faça melhor agora. Amém? Ano passado, você leu pelo menos um livro da Bíblia? Logo de manhã eu falei isso. Teve pessoas que ano passado pode ser que não leram nenhum livro, nem Sofonias, nem Judas. E esse ano vai ser da mesma maneira? Aí depois nós ficamos falando: Deus, por que não escuta a tua voz? Deus, por que eu estou passando por essa situação? Deus, por que eu estou passando por essas lutas? Deus, onde está Deus? Deus fala: estou no mesmo lugar, mas você não está me trazendo vasilhas para encher. Você ficou satisfeito com aquilo que eu já derramei na sua vida, mas eu tenho mais. Cadê as vasilhas para eu encher? Está faltando a gente chegar e falar para o menino: menino, acabou a vasilha? Se vira, pega mais. Eu quero mais de Deus. Glória a Deus. Não deixa o azeite cessar. Não deixa o azeite cessar na sua vida. Para concluir, nós temos que identificar os odres velhos que precisamos reconhecer na nossa vida. Pode ser a falta de fé, pode ser o medo de mudanças ou a resistência a novos desafios. Não resista. Para experimentar o vinho novo, nós devemos avaliar o que nos impede de avançar. Eu dei alguns exemplos. Pode ser às vezes nossa vida espiritual, pode ser o nosso caráter, o nosso temperamento, pode ser o nosso tipo de pensamento, mas é o momento que você falar o seguinte: Deus, renova a minha mente. Quanto mais você conhecer de Deus e você aplicar o seu coração naquilo que Ele tem para você, mais êxito, mais sucesso você terá. Deus tem coisas grandes, mas você tem que estar com o coração novo, coração limpo, para abraçar os novos momentos, os novos sonhos que
que Deus tem para te oferecer. Amém. Muitas pessoas podem ser usadas tremendamente por Deus neste ano de 2026. Você mesmo está me escutando aqui agora. Mas aquilo que está te impedindo, o que está faltando? É medo de uma mudança? É medo de se lançar realmente ali na presença de Deus? De fazer uma aliança com Deus? Não, Deus, esse ano eu quero ser diferente. Esse ano, pelo menos uma vez, eu quero participar de um grupo de oração. Eu quero falar para o Samuel: Samuel, quem está precisando aqui da igreja? Eu quero participar do grupo de intercessão. Eu quero ajudar na sala das crianças. Eu quero aprender um instrumento musical para ajudar aqui no grupo. Agora, mais tem 2 cultos no domingo, vai precisar de mais equipes. Eu vou me lançar, eu vou aprender a tocar violão, tocar o contrabaixo, tocar bateria. Não, eu estou querendo um telão aqui, eu vou levantar aqui um grupo assim para ajudar, para a gente colocar um telão de LED, que é a coisa mais bonita. Deixa Deus te usar. As redes de casais, redes de homens, redes de mulheres, o que está precisando? A rede de jovens. Eu quero me colocar, nem que seja para orar, nem que seja para falar todo dia, não. Todo dia aqui, 6 horas da manhã, eu vou me levantar aqui como intercessor, como uma intercessora. Nós temos que começar a tomar atitudes e minar a falta de fé, minar o medo e tirar as resistências que nos impedem de avançar e sermos cheios daquilo que Deus quer nos encher. Amém? Deus tem mais para fazer na nossa vida, eu creio nisso. Porque é tempo de colher, de desfrutar. É um ano de conquista. O tema, talvez você não esteja aqui na virada, mas o tema deste ano é um ano de conquista. O nosso alvo, nosso foco é tomar de posse daquilo que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus. Isso não é um jargão, isso não é um hino gospel, não. Isso aqui é um foco, isso aqui é um alvo. Isso aqui é um projeto, é um ano de conquista, é o ano de você colocar os seus filhos diante de Deus, colocar o seu lar, o seu sentimento, sua vida sentimental, sua vida espiritual, projetos diante de Deus. É tempo de falar o seguinte: Deus, eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, até mesmo do que eu penso, que eu pedi, o que eu creio, é tua mão sobre mim. Amém? Quantos creem nisso? Diga amém. Então se coloque de pé, por favor. É tempo de conquista.